Olá, amigos e amigas da Casa de Oração Bezerra de Menezes. Que a paz ensinada por Jesus encontre morada em cada um de vocês e nos seus lares. Antes de começarmos a reflexão sobre o tema que abordaremos, vamos entrar em sintonia no amor de Cristo e levar os nossos pensamentos ao alto, pedir inspiração à espiritualidade para que as palavras encontrem sentido no âmago de cada um que buscou nesse vídeo pela internet e possam, cada um de vós, ser agraciado com a luz divina e o desejo do melhoramento espiritual sempre. O tema que trataremos é liberdade, igualdade e fraternidade. Como as vivemos? É um questionamento, é uma questão para que possamos refletir sobre esses temas, né? Esse lema, esses conceitos que são muito importantes para cada um de nós. Na organização das ideias para a elaboração desse vídeo, eu utilizei 3 fontes principais. A primeira delas foi a obra Obras Póstumas, de Allan Kardec, publicada em 1890, a Revista Espírita dos anos de 1866 e 1869 e o Livro dos Espíritos, também de Allan Kardec, de 1857. A liberdade, igualdade e fraternidade, a gente vai desenvolver esse tema estruturando da seguinte forma. Primeiro a gente vai falar sobre os conceitos, tentar relacionar aquela época onde esse conceito foi preponderante da Revolução Francesa, né? Época do Iluminismo também. Depois trazemos, fazendo uma correlação com o Espiritismo, e na terceira parte, tentando elucidar como o progresso da humanidade tem a ver com o uso, né, e a prática desses conceitos, tanto de forma individual, também como de forma coletiva pela humanidade. Então, liberdade, igualdade e fraternidade são 3 palavras que acompanham o desenvolvimento da humanidade desde o século XVIII e são ideais de que até os dias atuais buscamos atingir em nosso cotidiano individual e coletivo. Igualdade, liberdade e fraternidade eram os valores buscados na Revolução Francesa, influenciados pelos ideais iluministas de Jean-Jacques Rousseau e Montesquieu. Então, no final do século XVIII, o absolutismo ele estava em franca decadência na Europa. A ideologia liberal iluminista pulsava por todo o continente. Adivinha então dos burgueses que agora tinham poder econômico e desejavam emancipação e participação política. Tais conceitos, inscritos nesse famoso lema revolucionário, liberdade, igualdade e fraternidade, na prática refletiam direitos considerados naturais, universais e inalienáveis a todos os homens: vida, liberdade e prosperidade. A propriedade, então, era defendida por essa classe agora burguesa que queria ocupar o poder e retirar dessa designação social, né, dessa ascensão social, apenas os laços hereditários, consanguíneos ou de tradição. A influência deste tema é sentida até hoje nas constituições dos países, principalmente na Declaração Universal dos Direitos Humanos, adotada pela ONU em 1948. Apesar de ainda ter diversos problemas e não ser tão universal quanto se pretendia, essa Declaração dos Direitos Humanos, ela foi importante como um marco pela luta da soberania do indivíduo e pela busca das liberdades. Neste século, em 1862, o autor Victor Hugo escreve uma obra chamada Os Miseráveis. Nessa obra ele critica as misérias sociais, né, discute acreditando que o direito do homem é de usufruir do seu próprio trabalho, né,
E ele traz conceitos interessantes que eu achei importante colocar no início da nossa apresentação, porque mesmo falando de política, mas são conceitos importantes na formação do Estado e que refletem o momento histórico onde as pessoas naquele momento estavam discutindo soberania, liberdade. E eu vou ler um trecho para vocês. Politicamente falando, não há mais do que um princípio, a soberania do homem sobre si mesmo. Então, essa soberania de mim sobre mim, ele chama de liberdade. E fala, onde duas ou mais destas soberanias se associam, principia o Estado. Cada soberania concede certa quantidade de si mesma para formar o direito comum, quantidade que não é maior para uns do que para os outros. Essa identidade de concessão que cada um faz a todos chama-se igualdade. O direito comum não é mais do que a proteção de todos, dividida pelo direito de cada um. Olha como ele chama. E essa proteção de todos sobre cada um, proteção de todos sobre cada um, seria chamada fraternidade. O ponto de interseção de todas essas soberanias que se agregam chama-se sociedade. Daí é que se criam os laços e o contrato social. Então, tais conceitos eram utilizados pela política para a organização do Estado, mas no sentido filosófico e religioso também era tratado como espelho para demonstrar a evolução da sociedade. Desde o século XIX se buscava a liberdade. Tudo bem que não se falava de fraternidade, por isso a igualdade estava comprometida. A exemplo de que, por muitos séculos, os homens exploraram uns aos outros da forma mais vil, considerando-os como objetos capazes de serem escravizados. A escravidão passa a ser considerada como abominável apenas em meados de 1850 e 1900, quando passa a ser inscrita em leis como algo repugnante. O Brasil, por exemplo, foi o último país das Américas a acabar com a escravidão formalmente, em 1888, com a Lei Áurea. Hoje a gente ainda encontra trabalhos análogos ao escravo no Brasil. Volta e meia encontramos notícias de que pessoas são mantidas prisioneiras para a execução de algum trabalho. Já no Livro dos Espíritos, na questão 829, nós temos uma pergunta de Kardec, questionando ao Espírito de Verdade se haverá homens que estejam, por natureza, destinados a ser de propriedade de outros homens? E o Espírito de Verdade responde: toda sujeição absoluta de um homem a outro homem é contrária à lei de Deus. A escravidão é um abuso da força e desaparecerá com o progresso, como desaparecerão, pouco a pouco, todos os abusos. Mesmo com a libertação dos escravos, nós podemos fazer essa analogia de que a liberdade sem a fraternidade e igualdade, ela é vã. A exemplo de que libertaram os escravos, jogou-os à sociedade sem possibilidade de de subsistirem, né? Sem trabalho, sem alimento, sem moradia, e continuaram sendo tratados de forma muito desigual e como algo inapropriado para ser incluído na sociedade. Hoje em dia, a noção de liberdade ela já está enraizada culturalmente na humanidade. Ela está evoluída. Os cientistas prezam pela liberdade de pesquisa, os professores prezam pela liberdade no ensino, os jornalistas prezam pela liberdade da imprensa. Então, as conquistas por liberdade elas vão se caminhando durante a história. No século XX, existiu uma busca de igualdade. Igualdade de gêneros, igualdade de direitos, e principalmente nas relações entre homens e mulheres.
Aí nós trazemos do Livro dos Espíritos algumas questões para essa reflexão. A questão 817, Kardec pergunta: são iguais perante Deus o homem e a mulher e têm os mesmos direitos? O Espírito responde: não outorgou Deus a ambos a inteligência do bem e do mal e a faculdade de progredir? Ou seja, se Deus outorgou aos dois de forma igualitária inteligência entre o bem e o mal e também a faculdade para progredir, não tem distinção. Na questão 818, continua. De onde provém a inferioridade moral da mulher em certos países? Veja que na resposta encontraremos, já falando da evolução moral. A resposta é a seguinte: do predomínio injusto e cruel que sobre ela assumiu o homem, é resultado das instituições sociais e do abuso da força sobre a fraqueza. Entre homens moralmente pouco adiantados, a força faz o direito. Mostra que o uso da violência é predominante, onde a sociedade é moralmente inferior. Na questão 822, sendo iguais perante a lei de Deus, devem homens ser iguais também perante as leis humanas? É uma questão. E a resposta é o primeiro princípio de justiça é este: não façais aos outros o que não quererias que vos fizesse. Brilhante. Assim sendo, pergunta subsequente: uma legislação, para ser perfeitamente justa, deve consagrar a igualdade dos direitos dos homens e das mulheres? E a resposta fala que dos direitos sim, das funções não. Preciso é que cada um esteja no lugar que lhe compete. Ocupe-se-lhe do exterior o homem e do interior a mulher, para que, de acordo com a sua aptidão. A lei humana, para ser equitativa, deve consagrar a igualdade dos direitos do homem e da mulher. Todo privilégio a um ou a outro concedido é contrário à justiça. A emancipação da mulher acompanha o progresso da civilização e continua. Sua escravização marcha de par com a barbaria. Os sexos, além disso, só existem na formação, na organização física, e visto que os espíritos podem encarnar num ou noutro, sobre esse aspecto, nenhuma diferença há entre ser homem ou mulher. Devem, por conseguinte, gozar dos mesmos direitos. Vejam como são importantes e interessantes as respostas há tanto tempo atrás. No século XXI, então, surge uma nova era e as sociedades vão progredindo e fala-se então de liberdade, igualdade com fraternidade. E o que nós acompanhamos nesses últimos tempos? Um desenvolvimento de outro movimento, do movimento agora pela defesa dos direitos humanos. Ora, esses direitos que se expressam em leis e regras sociais de conduta têm a ver com a igualdade. Todos devem ser tratados igualmente perante as leis, que tratam de direitos e deveres. Se uma lei que não se deve fazer, uma lei impõe que não se deve fazer discriminação de gênero, de religião, de nacionalidade, de etnia, de características físicas, ela deve ser aplicada da mesma maneira para todos. É interessante notar que as discussões sobre direitos humanos, ela vem evoluindo. Então, se repudia atos de racismo, se repudia atos de misoginia, de diferenças sociais, de raça, de cor, de credo, são repugnantes. As discussões na sociedade, elas se ampliam para abarcar
por exemplo, pessoas com deficiências físicas, a necessidade de locomoção, de acessibilidade das cidades. Todas essas temáticas, elas são absorvidas porque esse debate se torna recente, se torna importante que se faça para incluir todos, sem distinção. Assim como, por exemplo, a homofobia é um tema que causa discussões sobre respeito, os próprios incidentes que aconteceram recentemente da morte de negros nos Estados Unidos, em outras partes do mundo, no Brasil, como o movimento negro ele é forte e vem mostrando que precisa se defender a igualdade e não ter preconceitos. Então essas grandes mudanças, elas vêm ocorrendo nessa área da aplicação de igualdade de direitos, e o desrespeito dessa liberdade, ela já causa repugnância de muitos da sociedade, de muitos que constituem. E cenas assim nos remontam a tempos passados. Então, a Idade Média se critica esse tipo de atitude. Mas é fato que ainda falta muito para acharmos que tudo está bem resolvido, né? Nós precisamos ainda avançar, né? Mentalmente, a sociedade ela precisa ser mais fraternal, mais gregária e respeitar os direitos. Mas vamos além nessa conversa. No livro Obras Póstumas, Allan Kardec insere uma noção importantíssima. Ele põe liberdade, igualdade e fraternidade como os elementos que por si só constituem o programa de toda a ordem social e que realizaria o mais absoluto progresso da humanidade se esses princípios pudessem ser aplicados na sua integridade. Ou seja, insere que estão nessas três palavras a ordem social para se realizar o progresso da humanidade. Vejamos então se existem obstáculos nesse estado. Sim, nós ainda somos muito orgulhosos, muito egoístas e precisamos trabalhar cada vez mais para que esses elementos estejam cada vez presentes. Fraternidade, na sua rigorosa acepção do termo, né, no seu significado, ele resume todos os deveres dos homens, uns para com os outros. Significa devotamento, abnegação, tolerância, benevolência e indulgência. Devotamento e abnegação são sinônimos de dedicação ao bem do outro. Tolerância tem a ver com respeito e respeitar também diferenças. Benevolência nos remete à caridade. Quando Allan Kardec foi questionado a respeito do verdadeiro sentido da palavra caridade para Jesus, os espíritos responderam: benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições alheias e perdão das ofensas. A indulgência pressupõe valorizar o bem em vez do mal, relevar os equívocos e compreender a fragilidade natural de todo ser humano. E o Espiritismo ele tende a contribuir para a evolução moral da humanidade, na medida em que prova que os espíritos podem renascer em diferentes condições sociais, quer por expiação, quer por provação. A reencarnação ensina que naquele a quem tratamos com desdém pode estar um que foi o nosso superior, nosso igual em outra existência, um amigo, um parente. E precisamos ser indulgentes para com as falhas alheias porque também já erramos no passado. É o nosso esquecimento que não nos deixa rememorar o que nós já praticamos de ruim também para com os nossos semelhantes e que hoje nós estamos para reconstruir e refazer essa história de maneira diferente, com amor, com caridade, com fraternidade. É pelo esquecimento dessa vida encarnada que o homem é levado a ver todos como seus irmãos e seus iguais.
A lei de justiça, ela é sábia. Precisamos ser fraternos, exatamente. Ao saber que pode ser tratado como um dia tratou os outros, a caridade ela se torna então um dever, uma necessidade, fundado pela própria natureza. A fraternidade é, por excelência, a caridade que está escrita no Evangelho, e por isso vale ressaltar que a aplicação da máxima fraternidade seria proceder para com os outros como quereríamos que os outros procedessem conosco. Não esquecer jamais, porque isso é completamente o oposto do egoísmo, a quem nós devemos nos afastar. A fraternidade diz, um por todos e todos por um. O egoísmo diz, cada um por si. Um dos sintomas do egoísmo crescente é a competição que existe nas sociedades. Acontece que qualquer competição ela é intrinsecamente antissocial, antifraterna, pois nela alguém necessariamente ganha e outro necessariamente perde. Quem ganha fica feliz, sente-se realizado e orgulhoso, e quem perde sente-se, no mínimo, frustrado. Assim, a felicidade de um é obtida a custas da infelicidade do outro e também da sua frustração. O contrário da competição seria a cooperação. É a cooperação, que é intrinsecamente social e fraterna. Sendo a fraternidade e o egoísmo a negação uma da outra, tal impossível é ver um egoísta proceder de forma fraternal, quanto também um avarento ser generoso para com os outros. Sendo então o egoísmo a chaga dominante da sociedade, enquanto ela reinar, essa forma egoísta de agir, impossível será a verdadeira fraternidade. Pela sua importância para a realização da felicidade social, a fraternidade está na primeira linha, ela é a base. Sem ela não poderia existir a igualdade nem a liberdade. Tem um estudo interessante que foi feito nos Estados Unidos, um estudo prospectivo, né? Uma pesquisa longitudinal que foi conduzida pela Universidade de Harvard, que revela que os que mantêm as pessoas felizes e saudáveis são os bons relacionamentos. Não foi um estudo realizado por um espírita, mas sim por um psiquiatra, diretor do Centro de Estudo de Desenvolvimento da Vida Adulta, mas eu achei interessante comentar com vocês, porque uma pesquisa de longa duração, né, coordenado por Robert Waldinger, e ele conta que ele é o quarto diretor que está conduzindo essa pesquisa sobre a vida de um grupo de homens americanos, e a principal coleta, através de questionários, exames médicos, eles acompanharam um grupo inicialmente de 724 sujeitos, que teve início essa pesquisa em 1938, e apenas restaram 60 pessoas. Essas já estão nas fases dos 80 e 90 anos de idade. O resultado dessa mega investigação, como era de se esperar, revela sujeitos que se deram bem na vida, enquanto outros se saíram bem mal, seja do ponto de vista financeiro, social ou da saúde. Mas a principal mensagem recebida daqueles que foram pesquisados foi a de que os bons relacionamentos nos mantêm mais felizes e saudáveis. É uma constatação simples e até óbvia para muitos, mas que também pode ser esquecida e até desconhecida. Ele comenta que a importância dos bons relacionamentos faz parte de uma sabedoria antiga, né? E que é a criação de vínculos que dá solidez para a construção dos sujeitos. Nesse momento de pós-modernidade em que vivemos, né, fala ele, caracterizada pela
inconstância de valores, pelo individualismo, pela superficialidade, pela competitividade, valorização do efêmero e do descartável, pelo consumismo, grande importância das aparências, né? Haja vista as redes sociais, uma necessidade exacerbada de reconhecimento e falta de confiança no outro. Tudo isso é gerado pela competição, pelo egoísmo, pela valorização desse mundo de consumo de bens materiais. Mas que essa pesquisa que foi iniciada em 1938, ela revela que no fim da vida, o que mais importou para as pessoas foi o relacionamento de umas com as outras. Eu trago essa parte desta pesquisa, no meio do texto de igualdade e fraternidade, para dizer que, como o Espiritismo nos revela, e é importante trazer, que nós entendemos com isso que nós estamos na Terra, somos espíritos encarnados e nossa vida é eterna. Então, nossas relações não são apenas com os que estão conosco hoje. São de vidas passadas e também remete ao futuro. A nossa concepção de fraternidade, ela tem que se expandir para além daqueles a quem conhecemos, né? E tratar irmão, né? Não só os nossos irmãos fraternos, laços consanguíneos de comunidade, mas até mesmo aqueles a quem nós não entendemos porque se relacionam conosco nessa jornada, né? É interessante mostrar como o importante para as pessoas, né, que a gente deve dar mais valor, são as situações que nos fazem progredir também espiritualmente. Mesmo que as pessoas não façam pesquisas pensando no espírito, mas nós que somos espíritas, ao ver um resultado desse, claro que nos remete a como agirmos fraternalmente no mundo, e no mundo que não é só o mundo físico, é um mundo também espiritual. Então, voltando para o tema, né, depois desse passeio, a igualdade decorre da fraternidade e a liberdade é assim, então a consequência das outras, das duas outras. Tratar alguém de irmão é tratá-lo de igual para igual. É querer quem assim o trate para ele o que quereria para si próprio. É o princípio da justiça. Num povo de irmãos, a igualdade será a consequência de seus sentimentos, da maneira como os procedes. Não vai haver divalgado. Qual, porém, é o inimigo da igualdade? O orgulho, que faz com que o homem queira ter a primazia e o domínio, e por isso ele valoriza privilégios, as exceções, e não suporta a noção de igualdade social. Ele quer se destacar. Ora, sendo também o orgulho uma das chagas da sociedade, enquanto não for banido, será obstáculo também para a igualdade. A liberdade é filha da fraternidade e da igualdade. Falamos da liberdade legal e não da liberdade natural, que é de direito imprescindível para todas as criaturas, toda a criatura humana, desde o selvagem até o civilizado. A liberdade Mas como poderia o egoísmo, que tudo quer para si, e o orgulho, que incessantemente quer dominar, dar mão à liberdade que o destronaria? Está no livro Obras Póstumas. O orgulho e o egoísmo são, pois, os inimigos da liberdade. Não são da igualdade e da fraternidade. A liberdade pressupõe uma confiança mútua. Não pode haver confiança entre pessoas dominadas pelo sentimento de exclusividade, né? Não querem ter iguais. Não podendo cada uma satisfazer a si própria, senão à custa do outro, todas estarão constantemente em guarda umas das outras. Assim, os princípios de liberdade, igualdade e fraternidade são solidários entre si
e se prestam mútuo apoio. Sem a reunião deles, o edifício social não estaria completo. O princípio da fraternidade não pode ser praticado em toda a pureza, com exceção da igualdade e da liberdade. A liberdade sem a fraternidade é rédea solta a todas as más paixões que deve então ficar sem freio, né? Liberdade sem fraternidade, as pessoas fazem tudo, existiria uma grande anarquia. Já com a fraternidade, nenhum homem faz mau uso da sua liberdade. É uma ordem, né? Existe uma ordenação das coisas. A igualdade sem a fraternidade conduz aos mesmos resultados ruins, visto que a igualdade reclama a liberdade sob o pretexto da igualdade. Então, o pequeno rebaixa o grande para lhe tomar o lugar e também se tornar assim um tirano. Mas, para isso, não basta decretá-la, né? Pegar as liberdade, igualdade, fraternidade, colocá-la numa bandeira, colocar nas leis, na Constituição. É necessário que ela esteja, a fraternidade, no coração dos homens. E não se muda o coração dos homens por meio de ordens. A humanidade, ela é um ser coletivo, no qual se operam as mesmas revoluções morais que se operam em cada indivíduo. Mas com essa diferença, umas se realizam de ano a ano e outras de século em século. Somos melhores do que fomos no passado, certamente. Do mesmo modo que para fazer que um campo se frutifique é necessário que se arranque pedras, tocos, a sociedade também precisa trabalhar para extirpar o orgulho, o egoísmo, pois que aí se encontra a causa de todo o mal, o obstáculo real para se fazer a proliferação do bem. Podemos imaginar, sim, que será possível a destruição do orgulho e do egoísmo. Assim acreditamos no progresso da humanidade. Poderíamos, se a gente não acreditar que o orgulho e o egoísmo eles um dia vão acabar, poderíamos imaginar ou determinar um ponto de parada no progresso da humanidade. E a gente progride sempre. Sua aspiração para uma melhor ordem das coisas é um indício de que existe possibilidade. Jesus assentou o princípio da caridade, da igualdade e da fraternidade, fazendo dele uma condição expressa para a salvação. Mas estava reservada a terceira manifestação da vontade de Deus, que é o Espiritismo, pelo conhecimento que faculta da vida espiritual, pelos novos horizontes que também desvenda e pelas leis que revela, sancionar esse princípio, provando que ele não encerra uma simples doutrina moral, mas uma lei da natureza que o homem tem o máximo interesse de praticar. Para praticar a fraternidade, deve deixar de encarar o presente como começo e fim e compreender a solidariedade que existe entre o presente, o passado e o futuro. No campo imenso do infinito que o Espiritismo lhe faz entrever, que por si só nada vale e nada é, que todos têm necessidade uns dos outros e que uns não são mais do que os outros, mas para isso é-lhe necessária a fé, sem a qual permanecerá na rotina do presente. Não a fé cega, que foge à luz, restringe as ideias e, em consequência, alimenta o egoísmo. É necessária a fé inteligente, racional, que procura claridade e não as trevas, que ousadamente rasga o véu dos mistérios e alarga o horizonte. Essa fé, elemento básico de todo progresso, é que o Espiritismo proporciona. Fé robusta, porque assente na experiência e nos fatos, porque fornece provas palpáveis da imortalidade da sua alma, mostra de onde ele vem, para onde vai e por que está na Terra. E, finalmente, firma as ideias ainda incertas sobre seu passado e seu futuro. Com o progresso da humanidade com o progresso
da humanidade, ela se torna então adulta, tem novas necessidades. As pessoas têm novas aspirações, mais largas, mais elevadas, compreende o vazio das ideias que foi embalada e que existem insuficiência de instituições para a sua felicidade. Então, ele quer mais satisfações legítimas. Para quem vive bastante para abarcar os dois aspectos da nova fase, parece que o mundo antigo ruiu, tudo acabou, está tudo novo, os saudosistas. É que com efeito, homens novos, ou melhor, regenerados, surgiram. As ideias varridas pelas gerações que se extinguiram deram lugar a novas ideias na geração que se ergue. Foi a um desses períodos de transformação ao qual, ou se quiserem, de crescimento humano, que a humanidade chegou. Quem quer que haja meditado sobre o espiritismo e suas consequências, vai ver que alguns fenômenos que abriram oportunidade para uma nova vida na humanidade. Né? O mundo invisível mostra-se seu verdadeiro papel da criação, um papel perpetuamente ativo, né? Sempre está se criando, se renovando, e tanto no estado espiritual quanto no estado corporal. O homem não marcha mais às cegas, né? O futuro se lhe mostra em sua realidade, isento de preconceitos, da ignorância e da superstição. Já não é vaga a esperança, é uma verdade palpável, tão certa que ele, tão certa para ele, né, quanto a sucessão dos dias. Sabe que o seu ser está limitado a alguns instantes da existência, cuja duração está submetida ao capricho do acaso, que a vida espiritual não é interrompida pela morte. Encontra em suas existências anteriores a razão do que é hoje, e do que hoje a se faz pode concluir o que será um dia. A vida espiritual é a vida normal e eterna do espírito, e a encarnação é apenas uma forma temporária de sua existência. Salvo a vestimenta exterior, há, pois, identidade entre os encarnados e também entre os desencarnados. São as mesmas individualidades, sob dois aspectos diversos, ora pertencendo ao mundo visível, ora pertencendo ao mundo invisível. Então, encontrando uns aos outros, nós temos a necessidade de nos solidarizarmos. Dessa lei decorre a da perpetuidade das relações entre os seres. Né? A morte não separa, não põe um termo nas relações simpáticas e nem nos nossos deveres recíprocos uns com os outros. Daí a solidariedade de todos para cada um e de cada um para todos. Daí também a fraternidade. Os homens só viverão felizes na terra quando esses dois sentimentos tiverem entrado em seus corações e em seus costumes, porque então a eles sujeitarão suas leis e suas instituições. Será este um dos principais resultados que a humanidade acontecerão, né, na humanidade. A fraternidade não está circunscrita a alguns indivíduos que o acaso reúne. Ela é perpétua para a vida do espírito, universal como a humanidade, que constitui uma grande família cujos membros, em sua totalidade, são solidários uns com os outros, seja qual for a época em que tenham vivido. Do sentimento da fraternidade nasce o da reciprocidade e dos deveres sociais de homem a homem, de povo a povo, de raça a raça. Destes dois sentimentos bem compreendidos, sairão forçosamente as mais proveitosas instituições para o bem-estar de todos. A fraternidade, então, deve ser uma pedra angular da nova ordem social.
mas não haverá fraternidade real, sólida e afetiva se não for apoiada em uma base inabalável, a fé nos princípios fundamentais que todo mundo pode aceitar: Deus, a alma, o futuro, o progresso individual, indefinido, a perpetuidade das relações entre os seres. Quando todos os homens estiverem convictos de que Deus é o mesmo para todos, que esse Deus soberanamente justo e bom nada pode querer de injusto, que o mal vem dos homens e não dele, olhar-se-ão como filhos de um mesmo Pai e se darão as mãos. É esta fé que dá o Espiritismo e que de agora em diante será o pivô para o qual se moverá o gênero humano, sejam quais forem suas pretensões. Somente essa fé pode sair o verdadeiro progresso moral, porque dá uma sanção lógica aos direitos legítimos e aos deveres. O dever, um código humano que vai além das leis e das constituições, mas tem que estar intrínseco. Vimos no início como a imperfeição moral impôs a violência dos homens sobre as mulheres em relações desiguais. Então, na constituição desse progresso, que tem que ser moral e intelectual, né? Muitas vezes se valoriza muito o progresso intelectual, né? Que hoje, realizado até hoje, são de grande impacto, né? São vastas as proporções, né? O passo que a humanidade deu no avanço da sua inteligência. Mas enquanto esse mesmo homem inteligente que consegue progredir for dominado pelo orgulho, pelo egoísmo, ele vai utilizar sua inteligência e seus conhecimentos em benefício das suas próprias paixões, de seus interesses. E esse aperfeiçoamento dos meios pode muitas vezes prejudicar os outros e se destruírem mutuamente. Só o verdadeiro progresso moral pode assegurar a felicidade dos homens na Terra, pondo um freio às más paixões. Somente o progresso moral pode fazer reinar a concórdia, a paz e a fraternidade. É ele que derrubará as barreiras dos povos, que fará caírem os preconceitos de raça, de seitas, ensinar os homens a se olharem então como irmãos, para que eles possam se ajudar e não viverem uns às custas do outro, o rico explorando o pobre. É ainda o progresso moral, aqui secundado pelo progresso da inteligência, que confundirá os homens numa mesma crença estabelecida sobre verdades que são eternas, não sujeitas a discussões que variam de um lado para o outro. A humanidade hoje está madura para lançar suas vistas mais alto e assimilar ideias mais largas e que possam ser bem compreendidas. A geração que desaparece logo levará consigo seus preconceitos e os seus erros, e as novas gerações vão trazendo de forma mais depurada, mais imbuída de ideias justas, e imprimirá ao mundo um movimento de ascensão no sentido do progresso moral. Essa fase já se revela nesses sinais inequívocos das discussões que existem na sociedade. Quantas instituições protetoras são criadas? Quantas instituições civilizadoras e emancipadoras são organizadas hoje, atualmente? As leis penais que diariamente se impregnam de um sentimento humano. Os preconceitos de raça que cada vez mais se enfraquecem. Os povos começam a se olhar como membros de uma grande família. E os veículos de comunicação ajudam as informações a serem difundidas mais rapidamente e nos sensibilizarmos com a dor do outro. Como nós nos sensibilizamos com o sofrimento, mesmo de povos que nós não conhecemos nem a língua? Um sinal não menos característico do período em que a gente está é a reação evidente que se opera no sentido das ideias espiritualistas. Existe uma repulsa instintiva contra as ideias materialistas.
cujos representantes se tornam menos numerosos ou menos absolutos. Já diziam, fora da caridade não há salvação, princípio de união, de tolerância, que congraçará os homens no sentido comum de fraternidade, em vez de os dividir em seitas inimigas. Se imaginarmos a maioria dos homens imbuídos desses sentimentos, facilmente poderemos figurar as modificações que trarão as relações sociais, caridade, fraternidade, benevolência para todos, tolerância para as crenças. Tal será sua divisa. Não é o espiritismo que cria uma renovação social, é a maturidade da humanidade que faz desta renovação uma necessidade. Dizendo que a humanidade está madura para a regeneração, isso não quer dizer que todos os indivíduos o sejam no mesmo grau. Mas muitos deles têm por intuição o germe das ideias novas, que as circunstâncias farão eclodir. Então eles se mostrarão mais adiantados do que se pensava e seguirão com ardor o impulso da maioria. A fraternidade é a caridade, é o amor em ação, é o dever de justiça assegurando os direitos de soberania e liberdade individual dos homens, reconhecendo-lhes a igualdade de direitos nos conflitos naturais do relacionamento coletivo e estimulando a construção da justiça social, essencial para a nova cultura de paz e para assegurar a harmonia entre todas as criaturas. Vamos imbuídos nesta conversa introdutória, que eu citei as fontes e vocês podem consultar. Vamos aprender cada vez mais a como nos melhorar interiormente e entender que estamos nessa crescente e precisamos praticar, renovar as nossas ideias, despir preconceitos e concepções enraizadas que nos pareçam impossíveis de congregar um mundo mais justo, igual e fraterno. Vamos praticar a benevolência e seguirmos no caminho do bem. Meus amigos, essa era a mensagem que eu queria passar para vocês e que a paz de Jesus esteja sempre conosco. Que assim seja.